Introdução à Ecologia, Histórico e Estrutura, Conceitos Fundamentais em Ecologia. Olá! O objetivo dessa nossa aula é compreender alguns conceitos fundamentais em ecologia e os níveis de organização dos seres vivos. A compreensão desses conceitos fundamentais irá facilitar os estudos em ecologia. Por que eles irão facilitar os estudos em ecologia? Porque esses conceitos eles serão aplicados aos níveis tanto individual quanto populacional. E várias são as aplicações desses conceitos fundamentais em ecologia, inclusive para que nós possamos tentar entender os problemas atuais que nós temos na humanidade. Então, quais seriam as aplicações principais? A evolução e distribuição de plantas e animais. Vocês verão que no decorrer da nossa disciplina nós vamos falar muito sobre quanto a evolução e a ecologia elas estão interligadas e como uma ou outra disciplina permite explicar os aspectos, uma evolução aplicada à ecologia e ecologia aplicada à evolução. Esses conceitos também eles permitirão tentar precaver, explicar a extinção de espécies. Vocês verão que nós vamos falar de estratégias que estão sendo desenvolvidas para tentar prevenir, controlar então essa extinção de espécies que nós temos cada vez mais e que colocam em risco a biodiversidade do nosso planeta. O consumo e transferência de energia. Esse consumo e transferência de energia ele está relacionado diretamente ao que um animal consome, ao que uma planta gera de energia no nosso planeta e como que essa energia ela flui através do nosso planeta e como também ela é ciclada. Vejam, esses conceitos eles são fundamentais para serem aplicados hoje em tecnologias que nós usamos, por exemplo, para a geração de energia no nosso planeta. Como ciclagem e reciclagem de substâncias orgânicas e inorgânicas. E a partir, por exemplo, dessa ciclagem e reciclagem de substâncias orgânicas e inorgânicas, vocês verão que várias técnicas, inclusive de recuperar o ambiente quando ele está poluído, o ambiente quando ele está degradado, esse conceito, esse conhecimento é fundamental. Além disso, nós temos um estudo sobre as interações entre os organismos, entre seres vivos e entre esses seres vivos e o meio ambiente. E aí nós vemos quais são as principais componentes que estão presentes no nosso ambiente, tá? Então, nos diferentes ecossistemas. E essas componentes, elas se dividem em tanto componentes ou fatores bióticos e componentes ou fatores abióticos. Entre os fatores bióticos, vocês sempre lembrem, os bióticos estão relacionados aos seres vivos. E quais são os principais seres vivos que nós temos nos ecossistemas? As bactérias, os fungos, as plantas, um grupo de organismos que possui uma característica bastante simplificada e primitiva, as arqueias, que eram antigamente classificadas como bactérias, mas aí, de acordo com a tecnologia atual de biologia molecular e conhecimento da genética desses organismos, elas passam a constituir um grupo à parte como das arqueias. E além disso, nós temos ainda os animais e os protistas. Dentro dos protistas, lembrar, nós vamos ter os protozoários, as amebas, que são os principais seres que estão presentes nesse grupo. E nos fatores abióticos ou componentes abióticos, nós vamos ter todas as condições que estão interferindo na sobrevivência, então, dos seres vivos ou dos componentes bióticos. Eu coloquei ali nessa figura alguns deles. É lógico que nós temos vários fatores que vão interferir na sobrevivência dos organismos. Mas citei alguns, então, o ar, a salinidade, o sol. Vejam, o sol é super importante como a fonte de energia primária no nosso planeta. E a partir da luz do sol, vocês verão que nós temos o desencadear do processo de fotossíntese e a geração de energia no nosso planeta. Então, influenciando diretamente as plantas e indiretamente todos os organismos que nós temos no nosso planeta. A temperatura, vocês verão que às vezes uma pequena alteração na temperatura ela influencia grandemente os organismos, os seres vivos. Por isso que nós temos uma grande preocupação atualmente com o aquecimento global e obviamente desse aquecimento global derivando as mudanças climáticas.
Além disso, nós temos a luz influenciando. Pensem assim, o quanto que essa luz, ela não influencia, por exemplo, o ambiente aquático, a água fundamental para todos os seres vivos, os minerais que ali eles estão representados pelas rochas, obviamente que seriam todos os minerais que são utilizados no metabolismo de todos os seres vivos, o pH, também uma condição, uma componente abiótica super importante que interfere muito no metabolismo dos seres vivos, e a umidade. Então são todas componentes abióticas que vocês verão que tem uma influência muito grande na sobrevivência e no sucesso reprodutivo dos organismos nos ecossistemas. Além disso, nós temos nos ecossistemas, os seres vivos, eles são separados ou classificados em níveis de organização. E esses níveis de organização, eles servem justamente para poder simplificar os estudos de ecologia. Então nós temos ali no primeiro aspecto o indivíduo, que vai se referir ao organismo. Como vocês podem observar naquela figura ali, nós temos várias borboletas. Uma borboleta, ela vai se referir a um indivíduo ou organismo. Aí nós já temos então vários organismos que apresentam semelhanças estruturais e funcionais que resultam da partilha de um cariótipo idêntico. Então vocês podem observar aquelas várias borboletas, elas são estruturalmente semelhantes, elas estão constituindo uma espécie, como vocês podem observar ali na figura. Quando nós consideramos uma espécie, aí nós vamos observar o local onde essas espécies, esses organismos, eles estão vivendo. Esse local específico onde nós estamos encontrando um determinado organismo, uma espécie, é denominado de habitat. Quando nós falamos de habitat, que é o local específico de encontrar então um organismo, nós temos que nos preocupar com a questão de escala. Porque o habitat de um organismo pode ser, como vocês podem observar ali na figura, uma bromélia, onde nós vamos ter vários organismos dentro dessa bromélia. Pode ser uma árvore, pode ser, por exemplo, um ecossistema, pode ser uma comunidade e pode ser muitas vezes o planeta Terra. Então nós temos que nos preocupar com o habitat. Sempre quando nós nos referimos ao habitat é questão de escala, nunca esqueçam disso. O nicho ecológico, ele vai se referir justamente à posição que o organismo ele vai ocupar naquele habitat. O que se refere então seria a função desse organismo naquele habitat. Com quem ele se relaciona, por exemplo, em termos de nível trófico, do que ele se alimenta, como ele se reproduz. Então, isso está relacionado ao papel que esse organismo ele apresenta naquele habitat, e nós estamos nos referindo ao nicho ecológico. Ainda, dentro dos níveis de integração de ecologia ou de organização, vocês vejam que são níveis hierárquicos, que nós falamos dos mais simples, organismo, espécie, nós vamos indo para uma complexidade cada vez maior desses níveis de integração e ecologia. Aí nós chegamos à população. Vocês lembram que eu falei das borboletas? Então, quando elas apresentam uma semelhança estrutural e funcional derivada de um cariótipo idêntico, nós temos uma espécie. O conjunto dos organismos de uma mesma espécie, então as várias borboletas de uma mesma espécie, elas constituem o que nós denominamos de população. E daí, por isso, nós vamos ter então uma população de borboleta, uma população de aves, que estão se referindo a uma população, uma espécie especificamente. Quando nós chegamos na comunidade, nós vamos ter o conjunto das várias populações. Então, nós vamos ter numa comunidade, um espaço, nós vamos ter, como eu falei para vocês, daí já nesse espaço. Vamos imaginar um ambiente aquático. Nós vamos ter a população de peixes, a população, por exemplo, de bactérias, a população de aves nesse ambiente, e isso vai constituir o que nós denominamos de comunidade. E essa comunidade, ela passa a constituir como se fosse um subsistema dentro dos ecossistemas,
que é a categoria que nós temos de maior complexidade daí o ecossistema, onde todos os organismos que estão presentes numa área, eles estão interagindo entre si e com o meio. Então, daí nós temos que pensar no ecossistema, aí já as várias populações, as várias comunidades e, além disso, como que esses vários organismos eles estão interagindo entre si e com o ambiente. Nessa figura aqui vocês podem observar, eu tentei colocar então esse nível, demonstrar esse nível de complexidade, onde nós começamos com um organismo, um peixe, como vocês podem observar ali. Aí vocês observem que na próxima etapa, que corresponde à população, nós vamos ter então os vários peixes que aparentemente eles apresentam semelhanças estruturais entre si. Lembrem, derivada ou resultante do cariótipo que eles herdaram. Então, esses vários peixes, eles constituirão uma espécie. O conjunto dos vários peixes de uma mesma espécie compreendem então a nossa população. Aí nós já avançamos um pouquinho mais, vejam que fica um pouquinho mais complexo. A comunidade. Nessa comunidade também aquática, aí nós já vamos ter a população de peixes, a população de moluscos, a população de uma espécie de anêmona, a população de uma espécie de mamífero. Então essas várias populações, elas estão constituindo a comunidade. E aí quando nós chegamos no ecossistema, que é um nível então de maior complexidade, aí vocês vejam que eu já coloquei ali naquela figura já a água, as plantas, eu já represento então com aquelas bolinhas que saem ali o oxigênio, para demonstrar o quê? Que não é só isoladamente o ser vivo que está sendo analisado, mas sim toda a interação que ele tem com aquele ambiente. Então, constituindo o que nós denominamos de ecossistemas. Esse nosso ecossistema, o conjunto dos vários ecossistemas que nós temos, eles constituirão a biosfera. A biosfera nada mais é do que um local onde nós vamos encontrar os seres vivos. Mas para que nós tenhamos esses seres vivos na biosfera, vocês vejam que eu comento a todo momento que as condições ambientais é que vão interferir na existência desses seres vivos. E essas condições ambientais, elas também, na nossa biosfera, elas constituirão o que nós denominamos de alguns compartimentos, como a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. A litosfera, ela está constituída pela nossa crosta terrestre. É onde nós vamos encontrar as rochas e os minerais. E aí vocês podem me perguntar, puxa, mas que importância isso tem na existência e sobrevivência dos organismos? Quando eu tenho, por exemplo, o desgaste de uma rocha, eu tenho a formação do solo. Nesse solo, eu vou ter minerais que estarão dando condições ao desenvolvimento de plantas, ao desenvolvimento de animais, as condições de umidade para o desenvolvimento de uma planta, para o desenvolvimento de um animal. Então, esse ambiente que vocês podem observar ali na figura está representada por aquela coloração mais marrom, inclusive em camadas, que está chamando mais atenção para a parte solo, ele constitui o que nós denominamos de litosfera. A outra parte que será fundamental para a existência de vida na biosfera seria a hidrosfera. A hidrosfera, nós vamos encontrar a água de diferentes formas. Nós podemos encontrar a água no estado sólido, líquido ou gasoso. E acima de tudo isso nós temos a atmosfera. Essa atmosfera é onde nós vamos encontrar os vários gases que envolvem a Terra. Também gases que são super importantes para a existência dos seres vivos. Por exemplo, no nosso caso, o oxigênio. Todas essas condições que são propiciadas pela litosfera, hidrosfera e atmosfera, elas estão se combinando para dar sustentação à vida onde, gente? Na biosfera, que vai envolver, então, como eu disse para vocês, todos os ecossistemas da Terra, onde nós vamos encontrar a vida no nosso planeta. E ainda, vocês vejam que todos esses conceitos que eu coloquei aqui para vocês de ecologia,
eles são fundamentais, porque a partir do momento que eu vou fazer um estudo, eu posso dizer assim, não, eu vou estudar uma determinada população, não, eu vou estudar apenas um organismo, eu vou estar estudando todo o ecossistema. E isso vai fazer com que nós tenhamos algumas subdivisões dentro da ecologia. Tradicionalmente, a ecologia, ela costumava ser dividida em dois tipos de ecologia, duas subdivisões, a ecologia animal e a ecologia vegetal. Dentro da ecologia animal, vejamos, ela estuda a biologia reprodutiva, a biogeografia e taxonomia dos animais e de sua relação com os fatores ambientais. Então, nesse caso, qualquer estudo que eu estivesse fazendo em relação a um animal, ele estava associado à ecologia animal. E a outra ecologia que nós tínhamos tradicionalmente sendo uma subdivisão da ecologia seria a ecologia vegetal. Vejamos o que estuda a ecologia vegetal. As relações das plantas entre si e com o meio ambiente. Então, qualquer estudo que fosse desenvolvido utilizando uma planta ou relacionado a uma planta, um conjunto de plantas, população, ele estava enquadrado dentro da ecologia vegetal. Aí então surgem essas subdivisões mais atuais dentro da ecologia, que seriam então a autoecologia, a dinâmica de populações e a cinecologia. Vamos ver o que trata cada uma dessas subdivisões da ecologia. A autoecologia, ela vai se referir ao estudo de um organismo individualmente ou de uma única espécie e seu ambiente. Veja então que essa seria uma das subdivisões mais simples de se estudar a ecologia. Dentro da dinâmica de populações, nós vamos observar as variações da abundância de indivíduos da mesma espécie, ou seja, uma população, e a determinação das causas da abundância dessa população. Então vejam que nesse caso, ele é bastante dinâmico, ela vai estar relacionada bastante às interações que essas populações têm com o ambiente e como essas causas, esses efeitos, essas causas, elas interferirão na abundância dessa população. E aí nós temos a cinecologia. Na cinecologia, ela envolve o estudo das inter-relações entre grupos de organismos ou espécies que coabitam uma área. Então, nesse caso, nós teríamos o quê? O estudo do ecossistema como um todo. E essa cinecologia, ela pode tanto ser uma cinecologia mais estática, que vai se preocupar mais em descrever os organismos presentes nessa área, ou até mesmo uma cinecologia mais dinâmica, onde ela vai tentar explicar os fenômenos que são responsáveis, então, pela existência desses organismos nessa área. Ainda dentro dos seres vivos, nós procuramos organizar esses seres vivos em níveis hierárquicos de tal forma que facilitem a compreensão então da aplicação desses conceitos de ecologia e biologia. Então vocês podem observar nessa figura que está apresentada, nós temos os níveis de organização dos seres vivos a partir do mais simples, que seriam a partir dos genes, até o mais abrangente, que seria a biosfera. Como eu falei para vocês, a biosfera é onde nós encontramos vida no nosso planeta. Os genes, eles são estudados pela genética e biologia molecular. As células, elas são estudadas dentro da biologia celular. Quando nós falamos da biologia celular, nós estamos falando de mitocôndrias, ribossomos, parede de uma célula, membrana. É o conjunto de células que apresentam as mesmas características, elas estão formando um determinado tecido, e quem estuda os tecidos dentro da biologia seria a histologia. Esses tecidos, os diferentes tecidos que um organismo tem no seu corpo, eles estarão dando origem aos diferentes órgãos. Esses órgãos, eles são estudados pela anatomia, patologia e morfologia. E sempre lembrando aqui para vocês que pode ser animal ou vegetal. E os vários órgãos que compreendem, por exemplo, o nosso corpo, eles estarão formando sistemas. Sistema circulatório, sistema digestivo e assim por diante.
Quem é responsável por estudar esses sistemas é um ramo da biologia denominado de fisiologia. Então vocês vejam que dos genes aos sistemas são várias ciências que se preocupam de explicar o funcionamento de um sistema biológico. E a ecologia, onde que a ecologia entra a partir daí? Claro que a ecologia utiliza todos esses conhecimentos que são gerados a partir dessas várias áreas do conhecimento. Mas a ecologia se preocupa em estudar a partir do organismo. Lembrem que eu falei para vocês a autoecologia, que vai estudar um organismo, uma espécie individualmente, e ela pode chegar até a biosfera. Então nós temos a ecologia tratando desde o organismo, a população, uma comunidade, o ecossistema e biosfera. Sempre do mais simples ao que apresenta a maior complexidade. E assim também os estudos, as subdivisões da ecologia, elas passam também a apresentar o maior grau de complexidade. Então, para concluir esse nosso conteúdo, vocês viram que nós temos conceitos que não são tão simples dentro da ecologia, mas que são super importantes para que nós possamos entender a aplicação da ecologia como uma ciência aplicada, não somente teórica, para que ela possa ser efetivamente aplicada. E essa representação da natureza em níveis hierárquicos, ela surgiu justamente para facilitar a compreensão, a nossa compreensão das interações entre os organismos, das interações que esses organismos têm com o ambiente onde vivem, e nós vemos o quê? Que esse ambiente ele começa a afetar esses organismos. E aqueles organismos que têm a capacidade de se ajustar, eles sobrevivem. E aqueles organismos que não têm essa capacidade, que não conseguem se ajustar, eles acabam sendo eliminados desse ambiente. Desejo a vocês bons estudos.